Olá, que bom ter a companhia da audiência do Juris 360 Lab para mais esta análise aprofundada. Hoje, para a gente ter segurança e também atualidade no conteúdo, o nosso foco vai ser nos temas de recurso representativo de controvérsia, os RRCs, né? Aqueles julgados pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que tiveram trânsito em julgado até 19 de março de 2025. É importante dizer que esses dados foram checados agora, em 30 de junho de 2025, tá? Vamos começar então mergulhando no direito processual civil. A ideia neste primeiro bloco é assim, desvendar as 5 primeiras teses que a gente selecionou. São os temas 1022, 1019, 1012, 1004 e, por fim, o 1001. Prontos? Vamos lá. Começando pelo tema 1022. A questão era definir se cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias em recuperação judicial e falência, mesmo naquelas hipóteses que não estão, assim, expressamente listadas na Lei 11.101, a lei específica, né? Exato. E a definição do STJ, que veio lá em dezembro de 2020, foi, olha, bem clara e abrangente. A tese firmada foi, sim, cabe agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias nesses processos, sem exceção listada ali. O fundamento para isso é o artigo 1015, parágrafo único do Código de Processo Civil. É interessante porque isso reforça a ideia de que precisa ter uma revisão rápida dessas decisões, né? Dada a natureza urgente e complexa desses procedimentos. Sim, faz sentido. Garante uma revisão imediata, o que pode ser decisivo para o futuro da empresa ou da massa falida. Evita que algo importante fique parado esperando, né? Entendi. Garante um controle mais ágil, mais próximo da realidade desses processos. Ok. Agora, mudando um pouco o foco, mas ainda falando de prazos e direitos. O tema 1019. Esse tratou da prescrição na desapropriação indireta, sabe? Aquela situação chata para o proprietário. O poder público ocupa o imóvel, faz obras, mas sem o processo de desapropriação certinho. A dúvida era qual prazo valia para o particular pedir indenização. Os 15 anos do caput do 1238 do Código Civil ou os 10 anos do parágrafo único, que é quando tem obra ou função social ali. É uma questão fundamental sobre o tempo para buscar o direito, né? E o STJ, em fevereiro de 2020, bateu o martelo. O prazo prescricional aplicável é o de 10 anos, justamente o do parágrafo único do artigo 1238 do Código Civil. A lógica é que, como houve obras ou se deu uma utilidade pública ou interesse social para o imóvel, aplica-se o prazo menor. Tipo, a função social justifica reduzir o tempo. Certo. Na prática, isso quer dizer que o proprietário tem menos tempo para correr atrás da indenização nesses casos específicos. Entendi. Clareza importante para quem lida com isso. Bom, e falando em tempo, atos processuais, o tema 1012, esse já nos leva para a execução fiscal. E uma situação bem prática. Imagina um bloqueio de dinheiro via Bacenjude numa execução. Ok. Só que aí, depois do bloqueio, o devedor consegue parcelar a dívida tributária. E aí? O dinheiro que já estava bloqueado, ele continua preso ou libera? Olha, a cronologia aqui é a chave de tudo. O STJ, em junho de 2022, deu uma orientação dupla, bem direta. Primeiro, se o parcelamento foi concedido antes do bloqueio do dinheiro, aí tem que levantar a construção, libera o valor. Por quê? Porque o crédito estava com a exigibilidade suspensa, né? Faz sentido. Agora, o segundo cenário. Se o parcelamento acontece depois que o dinheiro já foi bloqueado, aí a regra é manter o bloqueio. Ele fica ali como garantia do cumprimento do parcelamento. É uma segurança para a fazenda. Ah, entendi. Mas tem uma ressalva importante. Existe a possibilidade excepcional de substituir essa penhora online por uma fiança bancária ou seguro-garantia. Só que não é automático, tá? O executado tem que provar, assim de forma muito clara, irrefutável mesmo, que precisa aplicar o princípio da menor onerosidade, que manter o dinheiro bloqueado causa um prejuízo muito grande. Entendi. Então, quando aconteceu o parcelamento, define tudo. Bem objetivo, realmente. Seguindo aqui na nossa lista, o tema 1004. Esse envolve aquisição de imóveis. Mas imóveis que já sofreram um apossamento administrativo pelo Estado. A pergunta é,
quem compra um bem nessas condições assume o direito que o proprietário original tinha de receber indenização do Estado? Ocorre a tal da sub-rogação nesse direito? Pois bem, é uma dúvida comum no mercado imobiliário. E a regra geral, que o STJ firmou em março de 2021, é que não. Em princípio, não há essa sub-rogação automática. O tribunal usou como base o princípio da boa-fé objetiva. A ideia é que, se a pessoa comprou o imóvel quando a restrição ou a ocupação pública já existia, já era visível, presume-se que ela sabia disso e que essa condição já foi considerada no preço do negócio. Tipo, o preço já estava descontado por causa desse problema, vamos dizer assim. Ok. Só que a TEV tem exceções. Ela mesma ressalva situações em que a boa-fé do comprador é muito clara, muito patente. Por exemplo, se a aquisição foi por herança ou doação, negócios gratuitos, ou então em casos de vulnerabilidade econômica do comprador que talvez não tivesse todas as condições de avaliar a situação. Certo, então a regra não é absoluta. Não é, mas mostra que a diligência na compra de imóveis tem que ser redobrada, né? Não basta olhar só a matrícula. Tem que investigar o histórico de intervenções ali na área. Uma complexidade a mais para se atentar. Perfeito. E para a gente fechar este bloco, vamos ao tema 1001. Esse envolve uma questão bem recorrente para o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. A dúvida era: o INSS precisa pagar antecipadamente as custas de porte de remessa e retorno quando vai recorrer de alguma decisão para os tribunais de justiça? E a resposta do STJ, já um pouco mais antiga, de agosto de 2019, foi bem direta. Não, não precisa. O INSS está dispensado desse pagamento prévio. A base legal para isso está lá nos artigos 91 e 1007, parágrafo 1º, do CPC de 2015, que, aliás, tinham correspondência no CPC antigo, de 73. Essa dispensa do preparo recursal, que inclui essas custas de porte de remessa e retorno, é uma prerrogativa da Fazenda Pública como um todo, né? E o INSS, sendo uma autarquia federal, entra nessa regra. Entendi. A lógica é não criar um entrave financeiro para o ente público exercer seu direito de recorrer. Se o INSS tiver que pagar alguma custa, isso só vai acontecer lá no final do processo, caso ele seja considerado vencido na causa. Certo. Uma prerrogativa processual relevante para a atuação do INSS nos tribunais. E com essa análise sobre a dispensa de preparo para o INSS, a gente cobre as 5 primeiras teses de direito processual civil que selecionamos para hoje. Nos veremos no próximo bloco. Olá! Vamos começar mais um bloco, então, dando continuidade à nossa análise anterior sobre direito processual civil. Hoje, o nosso foco são 5 teses importantes, né? Definidas pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em recursos repetitivos. A gente separou aqui os temas 1988, 976, 973 e 967. Bastante coisa. Exatamente. São temas bem variados, sabe? Cobrindo desde multa em exibição de documentos, Certo. passando pela questão do agrau de instrumento, que sempre dá o que falar, competência com massa falida e ente público, honorários em cumprimento de sentença coletiva e até o que acontece se o depósito na consignação for baixo. Vamos tentar olhar os pontos-chave de cada um. Perfeito. Vamos começar pelo tema 1000, então. A discussão era se, com o CPC de 2015, caberia aplicar multa cominatória, as famosas AS-trens, para forçar alguém a mostrar um documento. Parece que mudou, né? Mudou. Mudou sim. Foi uma mudança. Importante. O STJ afirmou a tese que sim, é cabível a multa. O artigo 400, parágrafo único do novo CPC dá essa base. Mas, veja bem, não é algo automático, tá? Tem requisitos. Ah, não é só pedir. Não. Precisa ter uma boa probabilidade de que a relação jurídica existe, de que o documento existe. A outra parte tem que ser ouvida antes, claro, contraditório. E o juiz tem que ter tentado outras coisas menos drásticas antes, tipo uma busca e apreensão, talvez. A ideia é dar mais força para a ordem do juiz, sabe? Entendi. Isso superou o entendimento antigo do tema 705, que com o código anterior não deixava usar multa para isso, para exibição em si. O código novo deu mais ferramenta. Faz sentido. Buscar mais efetividade mesmo. Agora vamos para um tema que, nossa, deu muita discussão. O 988, sobre o rol do artigo 1015 do CPC. Ah, esse é clássico. A lista das decisões que cabem agravo de instrumento.
Afinal, essa lista é fechada, taxativa, ou tem exceção? Esse foi um julgamento bem esperado. O STJ chegou na tese da taxatividade mitigada. Mitigada? O que isso quer dizer na prática? Então, na prática é assim. A regra geral é que só cabe agravo naquelas situações listadas lá no 1015. O rol é taxativo, ponto. Mas, Tem o mas. tem um mas, claro. Excepcionalmente cabe o agravo mesmo fora da lista, se ficar muito claro que há uma urgência tão grande, mas tão grande, que esperar para discutir só lá na apelação vai tornar a decisão inútil, perde o sentido. Mas essa urgência não fica meio subjetivo? Meio complicado de definir na hora? Gera uma insegurança, talvez? Esse é o X da questão. É o grande desafio de aplicar essa tese, né? A urgência tem que ser real, sabe? Ligada a essa inutilidade futura, não é qualquer coisinha, qualquer inconveniente. O SCJ tentou achar um meio termo, né? Entre não lotar os tribunais de agravo, que era a ideia do legislador ao fechar o rol, e não deixar a parte na mão em situações críticas. É um equilíbrio difícil. Imagino. Um equilíbrio bem delicado mesmo. Mudando um pouco o foco, vamos para o tema 976. Falou de competência. Especificamente, onde que a gente processa uma ação que pede algo ilíquido contra uma massa falida, mas nesse mesmo processo tem um ente público como réu também? A falência puxa tudo para ela? Olha, nesse caso específico aí, com o ente público junto, não. A presença da pessoa jurídica de direito público faz a diferença. Ah, é? Sim, o STJ definiu que a competência continua sendo do juízo cível comum, aquele que normalmente já julgaria a ação contra a fazenda pública, sabe? De acordo com as regras de organização do tribunal local. A lógica é que as regras de competência da fazenda, que às vezes tem vara especializada e tal, elas prevalecem sobre a força de atração do juízo da falência, pelo menos nessa fase de conhecimento, enquanto o pedido ainda é ilíquido. Interessante isso, como a presença do ente público mexe na regra geral da falência. Bom, seguindo, tema 973. Esse é sobre honorários. A dúvida era se a súmula 345 do STJ... Aquela dos honorários no cumprimento individual de sentença coletiva? Exato. Se ela ainda valia depois do CPC de 2015. Porque tem o artigo 85, parágrafo 7º, que parece dizer que não cabe honorário se não tiver impugnação no cumprimento contra a fazenda pública. E aí? E a resposta do STJ foi um sonoro sim. A súmula 345 continua valendo firme e forte. Mesmo com o artigo novo... Mesmo com o artigo novo, o tribunal entendeu que a regra do 85, parágrafo 7º, não se aplica para esses cumprimentos individuais de sentença coletiva. São situações diferentes. Então, mesmo que a fazenda pública, que geralmente é executada nesses casos, não apresente impugnação, ainda assim são devidos honorários para o advogado que promoveu aquele cumprimento individual. Entendi. O raciocínio meio que valoriza o trabalho do advogado, né? De ter que ir atrás daquele direito individualmente, mesmo vindo de uma ação coletiva. Protege a remuneração do advogado nesse cenário específico. Faz sentido. Para a gente fechar esse bloco, o tema 967. Consignação em pagamento. O que acontece se a pessoa entra com a ação, faz o depósito, mas deposita menos do que devia? O depósito parcial serve para alguma coisa? Libera parte da dívida? Esse aqui é bem direto ao ponto e pode parecer um pouco duro até. A tese é, se o depósito for insuficiente, o pedido na ação de consignação vai ser julgado improcedente. Totalmente improcedente. Nossa, improcedente total, não libera nem a parte que depositou? Dentro da ação de consignação, não. Não tem liberação parcial da obrigação por ela. O fundamento é que a consignação serve para quê? Para extinguir a obrigação pelo pagamento integral e correto. Se o depósito não cobre tudo, o devedor não cumpriu o combinado, né? Então a consignação não atingiu o objetivo dela. Entendi. O credor até pode levantar o valor que foi depositado, a parte incontroversa, mas a ação em si, a consignatória, é julgada improcedente. Não tem meio termo ali. Claríssimo. Pagamento parcial não cumpre a função da consignação. Bom, com isso acho que fechamos a análise dessas 5 teses bem relevantes de processo civil do STJ. Mostram bem como a interpretação da lei processual está sempre, se ajustando, evoluindo. Sem dúvida alguma. Cada tese dessas tenta trazer um pouco mais de segurança, de uniformidade, para situações que acontecem todo dia no fórum.
Mas também mostra como é complexo aplicar os princípios gerais nos casos concretos, né? É sempre uma busca por equilíbrio entre diferentes valores do processo. Fica aí a reflexão, né? De como essas decisões acabam impactando diretamente as estratégias que os advogados vão usar no dia a dia. Com certeza. Bom, nos veremos no próximo bloco para continuar a nossa exploração. Se essa análise foi útil para você, considere deixar um like e se inscrever no canal para receber mais conteúdo como este. Até a próxima! Olá! Vamos começar mais um bloco então, né? Dando continuidade à nossa exploração das teses do STJ em matéria processual civil. Isso aí. A fonte continua sendo o material do próprio Superior Tribunal de Justiça, aqueles julgados em repetitivos. Exato. E hoje a gente vai dar uma olhada em mais 5 teses importantes. São as de número 961, 950, 939... 932 e 923. Uma sequência boa para a gente analisar. Vamos lá. Começando pela 961, que é relativamente recente, julgada em março de 2021. O ponto aqui é bem específico, né? Sim, a questão é sobre honorários advocatícios. Quando um sócio consegue sair de uma execução fiscal por meio de uma exceção de pré-executividade. Isso. Mesmo que a cobrança contra a empresa, a pessoa jurídica, continue. A dúvida era, o sócio que saiu tem direito a honorários? E a resposta do STJ foi que sim, é cabível. O tribunal aplicou o princípio da causalidade, sabe? Ah, a ideia de quem deu causa àquela defesa desnecessária. Exatamente. Se o sócio precisou contratar advogado apresentar a defesa dele para mostrar que não deveria estar ali, bom, quem o incluiu indevidamente no caso, a fazenda tem que arcar com esses custos. Mesmo que a execução principal continue contra a empresa. Entendi. Paga pelos honorários daquela defesa específica do sócio. Isso. É uma consequência direta de ter incluído a parte errada no processo. Faz sentido. Bom, pulando para a tese 950, de dezembro de 2017, essa já entra numa área mais complexa de marcas, concorrência. É verdade. Tinha 2 perguntas centrais ali. Primeiro, a Justiça Estadual pode mandar alguém parar de usar uma marca que já está registrada no NPI? E a segunda questão era sobre o uso de elementos não registrados, como o famoso trade dress, o conjunto imagem, né? Em casos de concorrência desleal. Isso, e o STJ fez uma divisão de competência bem clara. Para questões de trade dress, concorrência desleal entre particulares que não envolvem diretamente o registro em si. A competência da Justiça Estadual. Certo. Exato. Exato. Agora, se o pedido é para impedir o uso de uma marca registrada, aí a história muda. Mesmo que seja um pedido liminar, uma tutela provisória. Aí tem que ir para a Justiça Federal. Isso. E tem que ser uma ação específica, a de nulidade de registro de marca. E o INPI obrigatoriamente tem que estar no processo. Entendi. Então são caminhos diferentes dependendo se a marca é registrada ou se a briga é mais sobre a concorrência em si e a imagem. Precisamente. Uma divisão importante para quem atua na área. Legal. Seguindo, tese 939, que é agosto de 2016. Essa nos leva para o setor imobiliário. A incorporadora, que é o promitente vendedora, ela pode ser processada para devolver comissão de corretagem e a taxa SAT se o consumidor achar que foi abusivo cobrarem isso dele. Pode sim. A tese firmou justamente isso. A incorporadora tem legitimidade passiva ad causam. Ou seja, ela é parte legítima para estar no polo passivo dessa ação. Então, se a discussão é sobre a abusibilidade de repassar esses custos para o comprador... A incorporadora que está ali na relação principal pode ser chamada a responder e, eventualmente, devolver os valores. Sim. Ok, claro. Agora, falando em dinheiro e prazo. Tese 932, julgada em maio de 2017. Essa trata da prescrição para pedir de volta tarifas de água e esgoto pagas a mais. Ah, essa clássica de direito do consumidor e administrativo, né? Qual o prazo para pedir a repetição do indébito, considerando o Código Civil de 2002? Isso. Qual foi a definição do STJ? Bom, aqui tem uma questão de direito intertemporal. O prazo pode ser de 20 anos pela regra do Código Civil antigo, de 1916... ou de 10 anos pela regra geral do Código Civil de 2002, o artigo 205. Exato. O ponto crucial é olhar a regra de transição, o artigo 2028 do Código de 2002. É ele que vai dizer qual dos 2 prazos se aplica, dependendo de quando o pagamento indevido aconteceu e quanto tempo já tinha passado quando o novo código entrou em vigor. Entendi. Então não é uma resposta única, tem que analisar caso a caso com base na transição.
Perfeito. Tem que fazer essa análise temporal mesmo. Beleza. Para fechar esse bloco, a tese 923, de dezembro de 2018. O contexto aqui é bem sério, né? Contaminação ambiental por chumbo lá em Adrianópolis, no Paraná. Sim, um caso de grande repercussão. A questão específica que o STJ julgou foi se as ações individuais pedindo indenização por dano moral Por causa da exposição ao chumbo, tinham que ser suspensas ou não, enquanto não terminassem duas ações civis públicas que tratavam do mesmo problema macro. E aí, suspende ou não suspende? Suspende sim, o STJ determinou a suspensão obrigatória dessas ações individuais, Até quando? até o trânsito em julgado daquelas duas ações civis públicas específicas que cuidam dessa macrolide, dessa causa comum que gerou inúmeros processos. Entendi. O objetivo seria garantir uma decisão uniforme, evitar julgamentos conflitantes sobre a mesma contaminação, né? Exatamente, busca de segurança jurídica e isonomia para um problema que afeta muita gente da mesma forma. Uma decisão importante para a gestão de litígios de massa. Bom, e com isso a gente fecha as 5 teses selecionadas para hoje. Foi uma boa passagem por temas variados do processo civil. Esperamos que essa análise tenha sido útil, tenha trazido alguma luz sobre esses entendimentos do STJ. Sempre bom revisitar essas teses, né? Com certeza. Nos veremos no próximo bloco. Curtiu? Deixe like e inscreva-se. Olá! Olha, o volume de atualizações do STJ em direito processual civil continua grande, né? Bastante coisa, realmente. Pois é. Por isso, estamos aqui de volta com mais um bloco de análise para dar sequência à nossa conversa anterior. Hoje, o nosso foco, assim, é destrinchar 5 teses específicas de recursos repetitivos. Vamos olhar de perto os temas 915, 913, 910, 908 e 902. Entender o impacto, né? Exato. São temas bem relevantes para a prática. Vamos começar então pelo 915. É aquele sobre a exibição de documentos, do credit scoring. A dúvida é: quando alguém pode, de fato, ir à justiça para ver a própria pontuação? Ah, sim. O STJ ele definiu requisitos bem claros aí para ter o que a gente chama de interesse de agir, né? Aham. A pessoa tem que comprovar basicamente 2 coisas. Primeiro, que ela tentou pegar esses dados direto com a instituição, sabe? Administrativamente. E não teve resposta num prazo razoável, ou teve uma negativa, enfim. Certo, uma tentativa prévia. Isso. E segundo, que teve uma negativa de crédito e essa negativa ela tá ligada de alguma forma à pontuação que foi atribuída no scoring. Ah, entendi. Então não é só chegar e pedir. Não. Tem que ter essa conexão. O STJ tentou equilibrar, né, o direito do consumidor à informação, mas também evitar, assim, uma corrida direto para o judiciário sem tentar resolver antes. Entendi. Exige um passo prévio e uma ligação com um prejuízo real, tipo a recusa de crédito. Faz sentido, direciona mais, né? Exatamente. Bom, saindo um pouco dessa parte de informação e entrando mais na execução. Tema 913. A questão era se cota de fundo de investimento é tipo dinheiro para a ordem de penhora. Isso. E se o credor recusar essa nomeação, se isso seria, assim, muito pesado para o devedor, né? A tal da onerosidade excessiva. E aí, o que o STJ decidiu? Olha, a posição foi bem firme. Cota de fundo de investimento não é dinheiro para fim de preferência na penhora, nem no código antigo, nem no atual. Ah, não equipara. Não equipara. A liquidez é o ponto-chave, sabe? Dinheiro está ali, disponível na hora. Cota de fundo, bom, depende. Pode não ser tão rápido assim para transformar em dinheiro. Entendi. Então, a recusa do credor em aceitar essas cotas pode ser legítima sim. Depende do caso concreto, claro. E essa recusa sozinha não quer dizer que é onerosidade excessiva para o devedor. O juiz tem que analisar tudo. Interessante essa questão da liquidez. Faz diferença na prática da execução, né? Para garantir que o credor receba mais rápido. Com certeza. Protege a efetividade do processo. Mudando de assunto agora. Responsabilidade pós-privatização. Tema 910, aquele da Telebrás, sobre complementação de ações. Quem é que responde no processo? Boa pergunta. O STJ definiu que tanto a própria Telebrás, que ainda existe para algumas coisas, quanto as companhias que nasceram da cisão dela. As novas teles. Isso, ou as sucessoras delas. Todas elas podem ser processadas. Tem legitimidade passiva. Ah, então o autor da ação pode escolher. Pode escolher. Pode processar uma, outra ou todas juntas. É o que a gente chama de litisconsórcio passivo facultativo.
dá mais chance de achar alguém para pagar a conta, né? Facilita para quem está buscando esses direitos antigos. Legal. Agora, o tema 908. Esse mexe numa linha delicada. Dá para usar a ação de prestação de contas para rever cláusula de contrato? E aí a resposta do STJ foi um não bem claro. A tese é taxativa. A ação de prestação de contas não serve para discutir se cláusula é válida, se é abusiva, nada disso. O objetivo dessa ação é outro, né? É ver o que entrou, o que saiu, débito, crédito, apurar um saldo. Mas com base no contrato que está valendo. Entendi. Para questionar o contrato em si, as cláusulas, tem que usar outra ação. Geralmente, a ação revisional, cada coisa no seu lugar. Faz todo sentido manter essa separação, né? Para não bagunçar os procedimentos. A prestação de contas fica ali pro foco contábil mesmo. Exato. Preserva a finalidade de cada ação. Para a gente fechar este bloco, o tema 902. Esse é sobre medida urgente, sustação de protesto. A dúvida era, para conseguir eliminar e suspender o protesto, precisa dar garantia, a contracautela? Sim, essa era a questão. E a conclusão do STJ foi que precisa sim. Precisa dar garantia. Ah, então não é automático. Como a sustação do protesto mexe com o direito do credor, né, o direito de cobrar, de negativar, o STJ entendeu que tem que ter uma contrapartida do devedor, a tal da contracautela. E que tipo de garantia seria essa? Bom, aí pode ser dinheiro depositado, fiança bancária, um bem. O juiz vai analisar o caso e fixar, com prudência. Mas a regra geral é, quer suspender o protesto liminarmente, tem que garantir o juízo. É um equilíbrio, né? Protege o credor, mas dá uma chance para o devedor discutir a dívida sem sofrer o efeito do protesto logo de cara. Que exatamente essa é a ideia. Ótimo. Então, recapitulando rapidinho. Passamos hoje pela tese 915, do scoring e o acesso aos dados, 913, sobre penhora de cotas de fundo, 910, da responsabilidade no caso Telebrás, 908, que separa a prestação de contas de revisão contratual, e a 902, exigindo a contracautela na sustação de protesto. Ufa! Bastante coisa de processo civil. Decisões importantes mesmo. Nos veremos no próximo bloco. Curtiu? Deixe like e inscreva-se. Olá! Bem-vindos de volta. Estamos entrando agora no último bloco da nossa análise sobre direito processual civil. Isso aí. Foco nas teses de recursos repetitivos do STJ. Exato. Vamos mergulhar nas 5 teses mais recentes que temos aqui. 898, 893, 891, 890 e a 889. Uma sequência importante de julgados recentes. E olha, antes de começar, um agradecimento especial ao Dr. Paulo Luiz. A organização que ele fez por disciplina ajudou demais, né? Com certeza. Facilitou muito a visualização do conjunto. Então, nossa missão aqui é tirar o essencial, sabe? As implicações práticas dessas 5 decisões. Ok, vamos desdobrar isso. Tese 898, para começar. Atualização monetária do seguro DPVAT. Ah, sim. A dúvida era, desde quando essa correção conta, né? Depois da Lei 11.482, lá de 2007. Exato. E o STJ afirmou o seguinte: a atualização monetária, seja para morte ou invalidez do DPVAT, ela começa a contar desde a data do evento danoso. Desde o acidente mesmo. Isso, desde o acidente. O fascinante aqui é a lógica por trás, né? É para garantir que a indenização mantenha o valor real. Claro, para não perder para a inflação até o pagamento. Né? Exatamente. É a ideia de reparação integral sendo aplicada. Faz todo sentido. Bom, mudando um pouquinho, vamos para 893. Essa sobre a multa do antigo CPC, né, o 475J. Aquela multa de 10%? Isso. Ela se aplica quando a gente está executando uma sentença arbitral que manda pagar alguma coisa. Sim, aplica. O STJ diz que incide caso o devedor não pague voluntariamente em 15 dias. E o prazo, como conta? Então, aí tem um detalhe. Se o valor já está líquido lá na sentença arbitral, o prazo conta da juntada do mandado de citação do processo judicial de cumprimento. Ok. Agora, se precisou liquidar esse valor antes no judiciário, aí o prazo conta da intimação do devedor pelo advogado dele. Entendi. Fortalece a arbitragem, né? Dá o mesmo peso da sentença judicial, nesse ponto. Exatamente. Mostra um alinhamento para dar efetividade à decisão arbitral. Bem interessante. Agora, tese 891. Voltamos para os expurgos inflacionários. Plano Verão, janeiro de 89. Ah, sim. Os cálculos complexos. Pois é.
Aqui é onde fica bem interessante. Como que a gente calcula a correção, incluindo os planos que vieram depois do verão? Olha, a tese definiu assim: na execução da sentença do plano verão, você inclui sim os expurgos dos planos posteriores. Faz parte da correção monetária plena. Tá. Mas, e aqui está o pulo do gato, a base de cálculo é o saldo que existia na conta lá na época do plano verão. Ah, não sobre o que foi depositado depois. Exato. Depósitos feitos depois, já durante outros planos, não entram nessa base de cálculo específica do verão. É para corrigir só o que foi efetivamente afetado por aquele plano, sabe? Entendi. Uma delimitação importante para ser justo no cálculo. E continuando no plano verão, a tese 890, juros remuneratórios. Isso. Numa execução individual de sentença de ação civil pública, a ACP, esses juros entram automaticamente no cálculo? Essa é uma questão importante, sobre até onde vai a decisão coletiva, né? O alcance dela. Certo. E o STJ disse que não se incluem juros remuneratórios no cálculo da execução se a sentença da ACP não condenou expressamente a pagá-los. Se o poupador acha que tem direito a esses juros, ele precisa entrar com uma ação individual própria para discutir isso. Não dá para simplesmente somar na execução da ACP. Entendi. A decisão coletiva tem seus limites bem definidos para a execução. Bom, então, o que tudo isso significa para a execução em geral? A última tese, a 889, ela parece que abre mais o leque, né? Sentenças que não são só para condenar a pagar. Exatamente. Se a gente conecta isso ao cenário maior de buscar mais efetividade no processo, essa tese foi um marco. Por quê? Porque ela consolidou, depois daquela reforma de 2005 no CPC antigo, que qualquer sentença, seja ela declaratória, constitutiva, o que for, ela vira um título executivo judicial. Qualquer uma. Desde que estabeleça uma obrigação, claro. Uma obrigação de pagar, de fazer, não fazer ou entregar alguma coisa. E se precisar calcular o valor? Pode liquidar ali mesmo, nos próprios autos. Não precisa mais, via de regra, de um processo novo só para executar uma sentença que não era condenatória. Agilizou muito. Nossa, isso realmente ampliou bastante a ideia de título executivo. Bom, então recapitulando rapidinho. 898, correção do DPVAT desde o acidente. Isso. 893, multa do 475J vale para sentença arbitral. 891, expurgos posteriores entram na conta do plano verão, mas só sobre o saldo da época. Perfeito. 890, juros remuneratórios só se estiverem expressos na ACP. E 889, qualquer sentença com obrigação é título executivo. Exato. Olhando para o conjunto, né, essas teses mostram umas tendências interessantes do judiciário. Uma busca por mais equidade na correção de valores, um reforço para a arbitragem, a definição clara dos limites da coisa julgada coletiva e essa modernização da execução para ela ser mais efetiva para todo tipo de decisão. Uma adaptação para entregar a justiça de forma mais eficiente, no fim das contas. É por aí. A reflexão é essa. Como o sistema evolui para ser mais completo. Ótimas conexões. E mais uma vez, nosso muito obrigado ao Dr. Paulo Luiz pela excelente organização desse material. Fundamental. E para quem nos acompanha aqui no Juris 360 Lab, se essa análise ajudou a clarear as coisas, fica o convite. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ajuda a gente a continuar. Isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.